A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. 10 da manhã. Começamos este jornal, Carla, com o número de portugueses afetados pelo conflito no Médio Oriente, que nas últimas horas se alastrou. Importa por isso fazermos um balanço ao terceiro dia de ataques. E para isso está connosco em direto neste Jornal das 10 o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emílio Sousa, a quem agradeço estar em direto connosco. Pode dar-nos essa informação, calculando que naturalmente que o Governo português tem estado a acompanhar a situação com o alastrar do conflito a várias cidades do Golfo. Que informações é que tem sobre os portugueses? Bom, neste momento nós temos duas situações diferentes, os residentes e os que estão em viagem. Em relação aos residentes, não notamos nenhum movimento ou nenhuma intenção de saída, com exceção de Israel, que temos alguns pedidos de repatriamento de cerca de 39 pessoas. Estes números são de ontem à noite, ainda não os atualizei, mas o que se mantém. Relativamente a viajar, aos outros residentes que temos vários nos Emirados, no Qatar, etc., temos recomendado para que se mantenham em casa, só saiam absolutamente necessário e que respeitem as indicações das autoridades locais. Temos os nossos serviços consulares e de embaixada em permanente contacto. Eu próprio fiz alguns contactos com algumas pessoas fora dos órgãos oficiais e penso que as pessoas, os sinais que têm dado é de uma situação que são calmas, estão a enfrentar a situação com calma. Dizem que os países ali periféricos, como é o caso dos Emirados, Qatar, etc., que têm bons sistemas de defesa e que se sentem seguros. Estamos a falar de que número de viajantes? Tem alguma ideia? Viajantes não, residentes temos, os viajantes não, porque a maioria não se inscreve no e não contactou e não sabemos. Os representantes portugueses. Não sabemos. Agora há uma situação no Dubai, há lá uma via de cruzeiro que está estacionada e que não pode movimentar-se porque o Estreito de Hormuz está fechado e temos lá 30 portugueses. Estão todos bem, já falamos com dois elementos que estão dentro do navio. Estão em segurança, tenho 2 navios de patrulha a acompanhá-los, mas as autoridades locais estão a recomendar que não saiam do navio. Portanto, vamos ver a evolução da situação, é o que estamos a acompanhar. É o que estão a acompanhar com maior atenção. Relativamente aos pedidos de repatriamento, há alguma indicação? Há muitos espaços aéreos fechados, há alguma indicação de quando é que esses portugueses poderão sair? Como disse, os espaços aéreos estão fechados e a forma de repatriar terá que ser sempre via aérea. Nós temos os nossos planos de contingência que estamos a adaptar, temos tudo preparado. Destes 39 israelitas, que terão que sair para um país onde exista o espaço aéreo aberto, provavelmente o Egito. Já o fizemos há uns meses atrás, quando foi da primeira situação de conflito, e estamos preparados para isso. Nas próximas horas teremos já a resposta, embora mesmo por terá de sair uma componente da saída terá que ser terrestre, também é perigosa neste momento a saída terrestre, mas estamos com os nosos planos prontos para acionar logo que seja possível. E o logo que seja possível não tem indicação, diz que nas próximas horas poderá haver novidades, não concretamente que nas próximas horas possam começar a sair do país? Não será nas próximas horas e de qualquer maneira todo o plano eu não irei comentá-lo porque temos que o manter sempre com alguma reserva. Muito bem. Está a haver alguma concertação com a União Europeia para a saída destes cidadãos europeus, que é disso de facto que estamos a falar? Completamente. Há uma concertação permanente, temos reuniões permanentes, muitas vezes até o próprio repatriamento é feito através de um voo de um outro país, onde os nossos nacionais também podem viajar. Portanto, essas situações estão todas a ser acompanhadas, eu diria, quase online ao minuto, com os nossos serviços e os serviços dos diferentes países da Europa.
Emílio Sousa, muito obrigada por ter estado connosco em direto neste jornal. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas a dizer que está a acompanhar de todas as situações, quer dos portugueses residentes da zona, quer também dos visitantes que nesta altura estão no local. Há uma concertação com a União Europeia. Nesta altura, a maioria dos espaços aéreos está fechado. O número de mortes no Irão terá ultrapassado os 500 desde o início do conflito com Israel e os Estados Unidos. Os números, Carla, são avançados pelo Crescente Vermelho iraniano. Uma organização humanitária parceira da Cruz Vermelha dá conta desta subida do número de vítimas mortais desde o início do conflito. Há 3 dias, começou na madrugada de sábado, um ataque coordenado entre Washington e Tel Aviv, que levou à morte também de vários governantes iranianos, incluindo o Ayatollah. Miguel Gato, vamos a mais informações avançadas agora pelo Crescente Vermelho do Irão. Dá conta de um total de 555 pessoas que morreram, Carla, nos últimos 3 dias de guerra no Médio Oriente, isto sem fazer uma distinção entre civis, militares e líderes políticos. O Crescente Vermelho adianta ainda que os ataques israelitas e norte-americanos já atingiram 131 cidades no Irão. Informações que estão a ser avançadas pelo grupo humanitário na rede social Telegram. O anterior balanço de ontem dava conta de cerca de 200 mortos. Agora o número de vítimas mortais no Irão ultrapassa as 500. Desta manhã há outros desenvolvimentos. Miguel, vamos aos principais destaques. A troca de ataques durante a madrugada entre Israel e o Hezbollah no Líbano. Há pelo menos 31 mortos e mais de uma centena de feridos. O grupo diz que agiu em legítima defesa. Já o exército israelita avisa que a ofensiva sobre o Hezbollah pode vir a durar vários dias. O ministro da Defesa israelita diz que o grupo vai pagar um preço alto por atacar Israel. Já ao início desta manhã foram ouvidas explosões em vários países vizinhos do Irão, incluindo Israel, na cidade de Jerusalém, sendo que as sirenes também soaram em Tel Aviv. Em causa, mísseis lançados a partir precisamente do Irão. O exército iraniano está a intensificar os ataques contra várias cidades do Golfo Pérsico. Doha e Dubai também foram atingidas. No Kuwait há registro da queda de aeronaves norte-americanas. Os tripulantes conseguiram sair antes de os aviões se despenharam. Foram transportados para o hospital. Miguel Gato, a acompanhar as últimas no Médio Oriente, Reino Unido, França e Alemanha admitem entrar no conflito. Estes países dizem estar prontos a colaborar com os Estados Unidos para parar os ataques do Irão. Já a China pede o cessar-fogo das operações militares. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Pequim defende que a segurança do Estreito de Hormuz é de interesse comum, numa altura em que o Estreito, por onde passa grande parte do comércio de petróleo mundial, foi encerrado. A corretora XTB alerta que a escalada do conflito no Médio Oriente já está a causar grandes impactos nos preços, sobretudo no petróleo e no gás. Para já ainda não há risco da falta de petróleo, mas se o conflito se arrastar durante semanas, a situação pode ficar mais preocupante. Ouvido há pouco pela Rádio Observador, o analista da XTB, João Cruz, fala num balanço da crescente escalada dos preços em relação à atual situação internacional. Uma grande subida tanto na referência cotada do petróleo nos Estados Unidos e também na Europa, e se o conflito assim se mantiver, poderemos ver uma escalada de preços até aos $100. Além disso, a energia mais cara tenderá a aumentar os custos para as empresas e também para o consumidor e poderá então voltar a pressionar a inflação. Para já não estamos a falar da falta real de petróleo, mas se o conflito se mantiver durante 1-2 semanas, também derivado até ao fecho do Estreito de Hormuz, é lá por onde passa cerca de 1/5 daquilo que é o petróleo mundial, então aí sim o mercado já poderá precificar preços mais altos. A análise de João Cruz, da XTV, a Rádio Observador. As bolsas mundiais também já registram uma queda acentuada em relação a este conflito. A bolsa alemã e a francesa estão a perder 2% após a primeira hora de negociação com os mercados de ações. Os índices europeus apontam também para uma descida de 0,8% na Bolsa de Lisboa. Importa também falarmos sobre a base das lajes nos Açores. O historiador Bruno Cardoso Reis entende que o governo deve colocar mais questões sobre a utilização da base militar por parte dos Estados Unidos. O historiador explica que Portugal não é obrigado a disponibilizar a base às forças norte-americanas e defende que deve existir mais comunicação sobre as operações que estão de facto a acontecer nos Açores. Quando há operações no contexto da NATO, há uma espécie de autorização tácita, implícita, mas também se diz, nós não achamos que seja uma operação da NATO e, portanto, não vamos autorizar. E em todos os outros usos, realmente tem de haver comunicação e autorização prévia. Agora, é verdade que
Pode interessar ao governo português não fazer muitas perguntas, não colocar grandes questões. Não há um uso direto da base, portanto, para atacar o Irão, e a nós interessa-nos mais preservar a aliança com os Estados Unidos do que estar a questionar isso. Mas uma aliança funciona para os dois lados. Isso tem de colocar algumas questões. O que será importante, em todo caso, é passar esta mensagem, que isto é um grande favor que nós estamos a fazer aos Estados Unidos. Não é algo que nós temos de fazer porque não temos nenhuma alternativa. Bruno Carlos Reis, que esteve esta manhã na Rádio Observador, o historiador, reforça que tem de existir um aviso prévio e comunicação clara sobre a utilização de bases pelos parceiros e aliados. São agora 10h10, já a seguir o Contracorrente também sobre o conflito no Médio Oriente. Primeiro, Carla, que outras notícias estão em destaque neste início de semana? O Presidente da Câmara do Barreiro nega ter conversado com o Ministro da Saúde sobre o encerramento da urgência de obstetrícia do Barreiro. Frederico Rosa considera também que a Ministra ainda vai a tempo de reverter a medida e encontrar soluções junto dos autarcas. A declarações esta manhã aos jornalistas junto ao Ministério da Saúde estava marcada para hoje uma reunião com Ana Paula Martins, mas foi adiada para dia 10 de março. Destaque também para a primeira entrevista de Pedro Passos Coelho em 8 anos. O ex-primeiro-ministro garante que não tem quaisquer intenções políticas dissimuladas e afirma que pode ser candidato a um cargo político quando quiser. Em entrevista ao jornal Eco, Passos Coelho pede também urgência nas reformas que o país precisa. Defende que Luís Montenegro devia ter tentado fazer um acordo com o Chega ou com a Iniciativa Liberal. O movimento no aeroporto da Madeira está a ser condicionado pelo mau tempo. Nas últimas horas foram cancelados 50 voos. A ANA Aeroportos alerta que as previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação nos próximos dias. Pede aos passageiros que contactem a companhia para confirmar o estado do voo antes de se dirigirem ao aeroporto. São os efeitos da depressão Regina que já se fazem sentir. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê chuva e vento forte entre hoje e amanhã. A CGTP reforça que as alterações à lei laboral propostas pelo Governo vão no sentido inverso das soluções que são necessárias. A Central Sindical repete que direitos como licenças e dispensas de maternidade estão a ser cada vez mais limitados. Carla Jorge Carvalho com as principais notícias que marcam esta manhã de segunda-feira. Às 11, voltamos a olhar para o mundo.